Capítulo 1. Deus. Deus e o infinito. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima da sua inteligência. Deus é infinito nas suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela mesma e definir uma coisa que não é conhecida por outra menos conhecida ainda. Provas da existência de Deus. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências: não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, o que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo o efeito tem uma causa e afirmar que o nada pode fazer alguma coisa. Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si mesmos da existência de Deus? Que Deus existe, pois de onde lhes viria este sentimento se não tivesse como base? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. O sentimento íntimo que temos em nós mesmos da existência de Deus não seria devido à educação e produto de ideias adquiridas? Se assim fosse, por que os vossos selvagens teriam tal sentimento? Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse apenas produto de um ensinamento, ele não seria universal e não existiria, como as noções das ciências, senão entre aqueles que tivessem podido receber esse ensinamento. Poder-se-ia encontrar a causa primária da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Mas então, qual seria a causa destas propriedades? É sempre necessária uma causa primeira. Atribuir a formação primeira das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, pois estas propriedades são elas próprias um efeito que deve ter uma causa. Que se deve pensar da opinião que atribui a formação primeira a uma combinação fortuita da matéria, por outras palavras, ao acaso? Outro absurdo. Que homem de bom senso pode ver o acaso como um ser inteligente? E, além disso, o que é o acaso? Nada. A harmonia que regula os mecanismos do universo patenteia combinações e fins determinados. Vamos fazer a harmonia. Vai. A harmonia que regula os mecanismos do universo patenteia combinações e fins determinados e, por isso mesmo, revela um poder inteligente. Atribuir a formação primeira ao acaso seria um contrassenso, pois o acaso é cego e não pode produzir os efeitos da inteligência. Um acaso inteligente já não seria acaso. Onde se vê, na causa primeira, uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências. Tendes um provérbio que diz o seguinte: pela obra se reconhece o artista. Pois bem, vede a obra e procurai o artista. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acerca de si. É por isso que se denomina espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Como nenhum ser humano pode criar o que a natureza produz, a causa primeira é, portanto, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios realizados pela inteligência humana, esta inteligência tem, ela própria, uma causa, e quanto maior for o que ela realiza, tanto maior deve ser a causa primeira. É essa inteligência que é a causa primeira de todas as coisas,
qualquer que seja o nome sobre o qual o homem a designa. Atributos da divindade. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não, falta-lhe, para tanto, um sentido. O homem poderá um dia compreender o mistério da divindade? Quando o seu espírito não for mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, se estiver aproximado de Deus, então ele o verá e o compreenderá. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. A infância da humanidade, o homem, frequentemente o confunde com a criatura cujas imperfeições lhe atribui. Porém, à medida que o senso moral nele se desenvolve, seu pensamento penetra melhor no fundo das coisas e ele faz da divindade uma ideia mais justa e mais conforme a sã razão, embora ainda incompleta. Apesar de não podermos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas das suas perfeições? Sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa dos seus atributos? Do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais tudo abarcar, mas sabei bem que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente e para as quais a vossa linguagem, limitada às vossas ideias e às vossas sensações, não tem absolutamente como exprimir. A razão que vos diz, com efeito, que Deus deve possuir essas perfeições em grau supremo, pois se possuísse uma a menos, ou então se ela não estivesse num grau infinito, ele não seria superior a tudo e, por conseguinte, não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não deve estar sujeito a vicissitude alguma, nem possuir nenhuma das imperfeições que a imaginação possa conceber. Deus é eterno. Se tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou então ele próprio teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável se estivesse sujeito a mudanças, as leis que... Começa da frase lá em cima. Sabes o que é que aqui são definições? Espera aí. Vai. Deus é eterno. Se tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou então ele próprio teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam estabilidade. É imaterial, isto quer dizer que a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria, pois de outra forma não seria imutável e estaria sujeito às transformações da matéria. É único. Se houvesse vários deuses, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. É todo-poderoso porque é único. Se não possuísse o poder soberano, haveria algo mais poderoso ou tão poderoso quanto ele. Não teria feito todas as coisas e as coisas não tivessem feito seriam obra de um outro Deus. É todo-poderoso, pois é único. Se não possuísse o poder soberano, haveria algo mais poderoso ou tão poderoso quanto ele. Não teria feito todas as coisas e as que não tivesse feito seriam obra de um outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite duvidar nem de sua justiça, nem da sua bondade. Panteísmo. Deus é um ser distinto, ou conforme a opinião de alguns, a resultante de todas as forças e todas as inteligências do universo reunidas? Se assim fosse, Deus não existiria, pois seria o efeito e não a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma coisa e outra.
Deus existe, disso não podeis duvidar, é o essencial. Crede, não queirais ir mais além. Não vos percais num labirinto de onde não podereis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber e na realidade nada saberíeis. Deixai, portanto, de lado todos estes temas, tendes coisas suficientes que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos livrardes delas. Isto ser-vos-á mais útil do que querer penetrar no que é impenetrável. Que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todas as plantas do universo seriam partes da divindade e constituiriam, em conjunto, a própria divindade, isto é, da doutrina panteísta? O homem, não podendo ser Deus, quer pelo menos ser uma parte de Deus. Aqueles que professam esta doutrina pretendem encontrar nela a demonstração de alguns atributos de Deus. Sendo infinitos os mundos, Deus é por isso mesmo infinito. Não havendo o vazio ou nada em parte alguma, Deus tem por toda a parte. Estando Deus por toda a parte, visto que tudo é parte integrante de Deus, Ele dá a todos os fenómenos da natureza uma razão de ser inteligente. Que se pode opor a este raciocínio? A razão. Refleti maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Esta doutrina faz de Deus um ser material, que, embora dotado de uma inteligência suprema, seria em ponto grande o que somos em ponto pequeno. Ora, se assim fosse, com a matéria se transformando incessantemente, Deus não teria estabilidade alguma. Estaria sujeito a todas as vicissitudes, até mesmo a todas as necessidades da humanidade. Ele careceria de um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. As propriedades da matéria não podem aliar-se à ideia de Deus sem rebaixá-lo em nosso entendimento, e nenhuma subtileza do sofisma conseguirá resolver o problema de sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser, e este sistema está em contradição com as suas propriedades mais essenciais. Ele confunde o Criador com a criatura, exatamente como se quisesse que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecânico que a criou. A inteligência de Deus revela-se nas suas obras, como a de um pintor no seu quadro, mas as obras de Deus não são o próprio Deus, tanto quanto o quadro não é o pintor que o concebeu e executou.